Ouvinte da Palavra de Deus, estamos aqui mais uma vez porque nós temos passeado pelo YouTube, nós somos curiosos como você e temos visto as pessoas falarem muitas coisas e temos visto os vídeos de pessoas que se dizem ateus, pessoas que se dizem que não acreditam em Deus. Mas eu fico pensando da seguinte maneira: se eles são ateus, por que eles ficam gastando tanto tempo em provar que Deus não existe? E eles ficam até de certo modo tentando desqualificar. Será que eles não estão perdendo tempo por uma coisa que não existe? É meio paradoxo isso, né? Meio contraditório. E sabe por que eles se dizem ateus? Na verdade, eu não acredito que eles são ateus. Eles não são. Certa vez eu estava vendo pela internet um pregador chamado Paul Washer, e ele disse sobre o ateu que o ateu, na verdade, ele acredita em Deus. O problema é que ele não sabe discernir. Ele odeia Deus, na verdade, e diz que não acredita. E é verdade, eu pensando nisso aí, é a pura verdade. Eles odeiam Deus. Sabe por que odeia Deus? Porque todos nós, a humanidade, nasceu já rebelde contra Deus, com raiva de Deus, com ódio. Você vê uma criança, ela é pura, não é verdade? Ela é inocente. Pura não, ela é inocente. Porque a maldade está lá embutida, está lá incubada. E quando ela começa a se desenvolver, você vê que ela começa a ser desobediente. Mas ela é inocente? É. Mas ela é pura? Ela não é pura. Porque já tem um mal lá dentro dela, porque nós nascemos com isso. Porque a humanidade caiu, ela pecou contra Deus, aí entrou a maldição. Por isso que a palavra de Deus fala que o pecado de rebeldia, de rebelião, é como o pecado de feitiçaria. Então, você que se diz ateu, você não crê que Deus existe. A verdade é que você odeia Deus. E eu tenho visto as pessoas também que elas não se declaram ateias, mas elas odeiam a palavra de Deus. Ela acha defeito, ela acha aquilo, e aí, de uma certa forma ela está atacando a Deus também. Elas não querem se submeter à palavra. Eu me lembro que antes de eu me converter, antes de eu nascer de novo, eu também odiava Deus. Era uma coisa inexplicável. Quando falava as coisas de Deus, me dava uma raiva, me dava uma ira, e eu não sabia por quê. Depois é que eu fui entender. Certa vez uma pessoa também, no trabalho dela, falou assim, ó, tem uma pessoa lá que falou que odeia as pessoas que falam que Deus é isso na vida, e ela fica com raiva. Aí eu perguntei para ela por que ela ficava com raiva. Eu não sei, porque eu tenho raiva. Mas nós sabemos, porque nós nascemos, ouvinte, amigo, odiando a Deus. E é só a misericórdia de Deus, quando nós nos arrependemos, que Ele consegue nós conseguimos ter um novo nascimento. Eu quero fazer uma leitura no livro de Isaías, no capítulo 29, no versículo 16. Diz assim: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Então nós diremos, se não foi Deus que me fez, porque Ele é o oleiro. E nós pervertemos tudo. Nós gostamos de perverter. As pessoas natural gostam de perverter. E as pessoas querem entender Deus. E você não vai entender Deus enquanto você tiver sua mente natural. Já fiz um vídeo sobre isso aí. E pode correr para tudo quanto é lado. Você pode ser formado. E uma das barreiras para você não chegar a Deus é você tentar ir a Deus com a tua própria sabedoria. É você querer ir a Deus com o teu próprio conhecimento. Você não vai conseguir chegar a Deus dessa maneira. Por isso que na palavra de Deus fala que os humildes, os pobres de espírito. Quando fala pobre de espírito é nesse sentido. Chegar a Deus diante da nossa própria sabedoria, você nunca vai chegar lá. É por isso que no livro de 1 Coríntios, a palavra de Deus nos exorta, nos ensina da seguinte maneira. Sabe por quê, ouvinte? Eu tenho visto aqui no YouTube as pessoas querer entender
a Deus. Aí elas vai lá, esses tempos mesmo, hoje mesmo eu estava vendo a pessoa começar a discutir, é porque Caim casou com a irmã, não sei o quê. Eles não entendem que Deus é poderoso para poder mudar o sangue da pessoa. Não há coisa difícil para Deus. Aí eles começam a ler aqueles textos lá, que Deus mandava matar crianças, mulheres grávidas, não entende. Uma vez eu fiz um vídeo sobre a consequência do pecado. Nós não temos noção. Nós achamos que a ira de Deus, a raiva de Deus, o ódio de Deus é igual a nossa é pervertida, ela não é pura. Mas todo o juízo de Deus, a vingança de Deus, o ódio de Deus é perfeito. Tem a medida dele, só que para nós achamos, nós pervertemos tudo, como eu li. Então, ouvinte, eu vou fazer a leitura aqui de 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14 em diante. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá vendo? Se você é uma pessoa natural, um homem natural, nunca vai entender. Vai ser loucura para você. Por isso que a palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é salvação. E continuando aqui, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Como é que nós vamos ter a mente de Cristo? Quando nós temos o Espírito Santo. Aí nós vamos passar a entender. Por isso que eu vejo tanto debate aqui no YouTube, as pessoas tentando entender, mas elas não querem ter a mente de Cristo, a mente de Deus, para entender, porque ele pensa que esse livro é natural. E você, ouvinte, que está me ouvindo agora nesse momento, não adianta o seu estudo só vai te atrapalhar. Enquanto você não ser pobre de espírito, você não vai chegar diante de Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos nos humilhar. E você não quer, talvez você é orgulhoso por causa da tua cultura, dos teus diplomas. E eu tenho perguntado para alguns ateus, você leu todinha a Sagrada Escritura? Muitos deles não. Chega na metade, eles desistem. Por quê? Em primeiro lugar, quando eles vão ler esse livro, eles têm que ir despojados das fortalezas, da mente, de tudo que eles têm. Eles já vão armados para não aceitar isso aqui. Certa vez eu vi um ditado dizendo que esse livro, ou ele te afasta do engano e da mentira do erro, ou o erro te afasta você desse livro. Essa é a verdade. Eu vejo tantas pessoas tropeçarem em tão pouca coisa, porque a mentira e o engano está afastando ele da verdade. Então, meu amigo, amiga que está vendo esse vídeo, você que tem o seu estudo, Deus não olha nada disso. Para você chegar a Deus, você tem que se humilhar, você sozinho diante de Deus. Peça perdão, fala: Senhor, eu não quero ficar, eu quero te entender a tua mente. E aí você vai entender as coisas de Deus. E você não vai ficar publicando besteira, você não vai ficar ensinando heresia. E aí você vai saber entender as coisas espirituais, como eu li aqui no capítulo 2 do versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Você vai passar a discernir as coisas muito bem. Você não vai ficar em dúvida. E também não vai semear dúvida. O que nós temos visto aí é pessoas semeando dúvida na vida das pessoas. E quem semeia dúvida vai pagar muito caro. Por isso que eu estou aqui. Eu já falei uma vez que eu sei que tudo que eu estou falando, um dia eu irei prestar conta. Até você que vem na internet aqui, você que diz que é ateu, semeando as tuas ideias, tentando tirar as pessoas do caminho de Deus, porque de uma certa forma você está tentando tirar. Assim como eu estou querendo que você volte para o caminho de Deus. Estou falando num certo sentido. Então, estamos numa luta aqui. E eu não luto contra você, não tenho raiva de você, não tenho raiva de ninguém. Porque a nossa luta é espiritual. Eu e você, nós estamos de lados opostos. Mas você não está neutro. Ou você está fazendo a vontade de um e eu também estou fazendo a vontade de outro. Existem dois espíritos. O espírito do engano
da mentira, e as pessoas fazem a vontade desse espírito, que é do diabo. E eu também não estou livre, não estou neutro. Estou fazendo a vontade de outro espírito, que é o espírito da verdade. A palavra de Deus fala lá em 1 João 4,6. Então, não existe campo neutro. Só que o espírito que fala em mim, eu sei que ele está agindo em mim. E outra, ele me deixa eu livre para a hora que eu quiser sair fora, eu saio. E eu não fico enganado. Mas o espírito que está em você, ele te engana. Você pensa que é você, e na verdade não é. Porque esse espírito, como diz lá em 2 Coríntios 4, vai aparecer no teu vídeo, ele cega a tua mente. 2 Coríntios 4:4. Ele cega a tua mente para que você não veja a luz do Evangelho. Eu vou até fazer a leitura para você entender. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E no anterior, no versículo 3 do capítulo 4, diz assim: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então isso está encoberto para você, porque você está sendo incrédulo, você não quer, você odeia Deus. Você talvez odeia a palavra de Deus, fica aí tentando jogar dúvida, sabe? Não é porque você está certinho, não, é porque você odeia Deus. E quem odeia Deus, ele normalmente não tem a vida. Eu já observei. A vida dessas pessoas é um fracasso total. A minha era um fracasso, gente, quando eu odiava Deus. Tentava consertar, não conseguia. Mas normalmente, talvez eu não te conheço, mas você mesmo examina a tua vida. Tua família, será que você vive bem com a tua família? Você tem no teu emprego, você é uma pessoa difícil de lidar? Porque eu era difícil de lidar. Eu era uma pessoa de um gênio muito difícil. E normalmente essas pessoas que odeiam a Deus, eles têm um gênio difícil. Ou numa área ou noutra área. Mas que tem. Porque é homem natural, é cheio de defeitos. Eu ainda contém os meus defeitos. Mas eu estou cada dia progredindo cada vez mais. A palavra está me limpando. E continuo cada vez mais me aperfeiçoando. Até atingir a unidade da perfeição, que é lá na eternidade que nós vamos atingir. Espero que tenha ajudado você com esse vídeo. Você gostando ou não, você pode expressar a tua opinião, você pode escrever no meu canal, que eu deixo livre. E para você falar o que você quiser. Assim eu vou te conhecer. Eu vou conhecer quem é você. E pode ter certeza que eu não vou ficar com ódio de você, com raiva, com nada. Apenas quero te conhecer. Então, se você assistiu até o fim, eu agradeço mesmo. De uma forma ou de outra. E pense no que foi falado. Seja racional.